Olá, eu sou Cristiano Ferri, funcionário público há 27 anos, principalmente na Câmara de Deputados de Brasília. Estarei com vocês aqui praticando um pouco de portunhol, então desculpem por eventuais errores, pero me haré lo mejor para compartir com vocês algunas ideas muy fuertes basado en teoría y práctica, porque yo tengo así un perfil mezclado. Trabajo como gestor público de innovación por muchos años, no solamente en la Cámara de Brasil, pero con otras instituciones públicas. Y por otro lado también hago un trabajo de investigación, hay un centro, una escuela de gobierno dentro de la Cámara donde estoy ahora como professor e investigador em full time, e também como investigador associado do Centro de Inteligência Coletiva de MIT. Então, minha classe aqui será uma mescla de teoria e principalmente prática, com base em alguns casos reais que eu he praticado e também com base em outros casos de boas práticas que vamos ver sobre a parte de inovação dentro da máquina pública, pero sempre a partir de uma visão inside machine. Muito bem, me vou compartilhar aqui alguns slides. Inicialmente gostaria muito de focar en la parte de que nosotros como funcionarios públicos, de forma general, claro, dependiendo de cómo fue su contratación, sea por un criterio técnico, un criterio de, como yo he pasado por una serie de exámenes y pruebas técnicas para acceder al servicio público, o por una indicación política. Generalmente nosotros no somos acostumbrados o cobrados o examinados para tendo en vista nuestras habilidades de innovación. No, lo que se privilegia son las habilidades más técnicas, son las habilidades o políticas o gerenciales, pero no de innovación. Entonces, innovación es una habilidad que tenemos que desarrollar. Y aquí me voy a pasar los 5 pasos que me parecen fundamentales para cualquier funcionario público, gestor público o mismo político para desarrollar una actitud innovadora, muy pragmática. Primeramente, claro, tenemos que llevar en cuenta un modelo mental, una visión volvida para la innovación. Entonces, una vez que nosotros no acreditamos que podemos innovar, no conseguiremos innovar. Entonces, para eso tenemos que absorber una serie de contenidos, de buenas prácticas de innovación, de metodologías y otros muchos conocimientos sobre innovación para entender y desmistificar la idea de que innovación es solamente para los especialistas en tecnología, por ejemplo, eso que es muy común, o que es solamente para las organizaciones privadas, no es para las organizaciones públicas, es otro mito. Que la innovación es solamente para las personas con gran creatividad, con una parte artística muy fuerte, también es otro mito. No, la verdad, innovación es una habilidad que se aprende, se practica y que se queda muy bueno en hacerla. El segundo paso, por tanto, es aprender cómo hacer. Una vez que sabe que hay una serie de buenas prácticas de innovación en el mundo de forma general y también en la administración pública, es preciso aprender cómo. Entonces, conocer una serie de prácticas, metodologías e instrumentos que están ahí accesibles para cualquier uno. Y ese curso aquí
de la Secretaría Iberoamericana hay otros módulos que están enfocados en herramientas muy prácticas. Por ese motivo no voy a focar aquí en mi clase en esa parte de herramientas, pero estoy diciendo aquí sobre cómo hacer, cómo las herramientas, las metodologías, por ejemplo, el Design Thinking, la metodología más hoy conocida y más usada, más práctica para se hacer innovación. El tercer paso es entender sus habilidades y saber lo que falta para tener una capacidad mayor de ser un funcionario innovador. Muchas veces nos habilitamos por demás en la parte técnica, la parte de su especialidad. Por ejemplo, yo fui contratado por la Cámara de Diputados de Brasil por una cuestión de ser especialista en proceso legislativo, en leyes, en ciencia política. Soy politólogo. Entonces, yo tengo la cobranza natural de supervalorizar solamente esas habilidades técnicas que me hicieron llegar al servicio público. Pero no trabajo en las otras habilidades que son muy importantes también para un funcionario innovador, como las competencias, las habilidades socioemocionales, soft skills, un otro nombre, y las habilidades digitales, ahora muy extremadamente importante. El cuarto paso es sobre las reglas que la mayoría de las personas no conocen, son las reglas invisibles de la burocracia y de la política. La burocracia y la política son dos cosas separadas, con diferentes incentivos, desafíos, reglas, etc. Claro que hay una conexión entre esos dos mundos. Y entender cómo funciona a fondo e entender essas regras que não estão descritas em los manuales e manejar por esses caminhos de la burocracia e la política é fundamental para hacer soluciones, para criar soluciones inovadoras de maneira muito pragmática em nossa carreira. E o quinto passo, que é muito importante, é uma visão, um approach, uma forma de trabalhar basada em experimentos, em pilotos, em rápidas iterações, para que de maneira muito pragmática e muito cercana da realidade se pueda avançar em fazer as coisas. Então, nós como funcionários públicos muitas vezes hacemos uma gestão de risco muito perfeccionista, que sempre se hacemos isso, se pode acontecer isso, se pode suceder aquilo, etc. E com isso entramos em um modo linear tradicional de fazer um planeamento muito perfeccionista, demorado, lento. Depois vamos para uma parte execução, generalmente execução que não funciona tão bem, muito demorada, muito lenta também, inefetiva. E depois vamos para uma parte de avaliação, para saber o que executamos estava consonante com o que planeamos. E na verdade, esse modelo linear de desenvolvimento está muito obsoleto e não funciona mais. Por outro lado, defendo que nós, dentro da ideia de laboratórios de experimentação constante, que temos que ser um rápido planeamento, uma rápida execução, criar a iteração com a gente que usará a solução, ter os feedbacks, evaluar rapidamente para depois se criar outro ciclo de todo isso. Planeamento, execução e avaliação. Assim, vamos avançando mais rapidamente. Seguindo, minha amiga, meu amigo, estes 5 passos, com certeza será um profissional inovador, não somente para a área pública, mas para sua carreira de maneira geral. Vou passar por alguns desses pontos aqui para enfatizar o que é mais importante. Para desarrollar o modelo mental, é fundamental que nós não quedamos todo
tiempo de nuestro día, de nuestra semana, apenas trabajando, ejecutando, trabajando. No, tenemos que separar un pedazo, una parte de su día, 1 hora, 2 horas, lo que sea, mas siempre, todos los días, para aprender cosas nuevas, para o hacer algún tipo de entrenamiento más oficial, más formal, como ese que nosotros estamos aquí, o algo menos formal, como a asistir vídeos en YouTube, leer artículos de blog, etcétera, podcasts, que son formas también más informales, más rápidas, más dinámicas de aprender cosas. Pero siempre tenemos que guardar un tiempo para estudiar las innovaciones que están se pasando en el mundo. Hay una serie de innovaciones que están aconteciendo, están se pasando por todos los lados y que precisamos levantar nuestra cabeza para estar ahí con una mirada siempre para saber lo que está se pasando por ahí. Entender no exactamente las tecnologías disruptivas, que nosotros no precisamos ser especialistas en tecnología, pero precisamos entender pelo menos las principales, cómo aplicarlas y qué tipo de problemas elas pueden nos ayudar a resolver. Eso es fundamental para todo funcionario público. Por fin, claro, saber las tendencias de innovación en el Estado y en el gobierno. Hay diversos casos de buenas prácticas en gobierno, en diversas partes del mundo, certamente en su país, que ya hicieron casos de suceso. Entonces nosotros podemos copiar, adaptar o nos inspirar en esos casos de gente que ya hizo, de gente que ya está haciendo experiencias exitosas de innovación en la área pública. Y con eso tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de tecnologías disruptivas que afectan por demás el Estado, como Big Data, como inteligencia artificial, la combinación de las dos cosas de Big Data e inteligencia artificial. Vamos a hablar algunos casos de eso aquí. Blockchain también, con diversas aplicaciones en áreas públicas. Por ejemplo, cuando se necesita certificar las personas y órganos por medio de una red descentralizada. La Internet de las cosas muy aplicada para las ciudades inteligentes, es poner ahí una serie de sensores en la ciudad para obtener datos y hacer ahí un manejo mejor de la ciudad, por ejemplo. Y hay otras también. Aquí yo puso como realidad aumentada, nanotecnología, computación cuántica, que va a acelerar todo eso, poner más velocidad, capacidad de procesamiento para todo eso que nosotros estamos haciendo. Y también la combinación de estas tecnologías será fundamental, está siendo fundamental. Nosotros precisamos entender minimamente cómo aplicarlas y qué tipo de problemas elas pueden ayudar a resolver. Aquí, amigas, amigos, puso una lista de algunas tendencias principales de innovación en la área pública que nosotros estamos observando y viendo en la práctica. Claro, la idea de gobierno abierto, un gobierno que trabaja para y con la sociedad, un gobierno que incorpora la inteligencia colectiva también como parte de su proceso de trabajo, que algunas cosas no se pueden hacer, algunas políticas serán imposibles de ser efectivamente hechas sin la ayuda de la ciudadanía, sea la ciudadanía más normal, más común de los ciudadanos comunes, por ejemplo. Por ejemplo, los ciudadanos cualquier ciudadano puede comunicar, hablar sobre sus problemas, los problemas que están viviendo, y eso, y absorber la ciudadanía como forma de comprender, de tener un termómetro de los problemas que están se pasando por ahí, es fundamental por una cuestión de inteligencia del Estado también. Pero también podemos aprovechar la inteligencia más calificada, o que podemos llamar de smart crowdsourcing, por ejemplo, para elaboración de ley. Nosotros llamamos ese movimiento como crowd law, utilizar la inteligencia de las multitudes para elaboración
para formulación de leyes, de políticas. Tengo trabajado eso bastante en los últimos 12, 13, 14 años. Sempre prototipando, intentando, estudiando lo que pasa en términos de aprovechar eso, la inteligencia que está por ahí. Também uma outra tendência que é fundamental é do Estado, que se pode ser como uma grande plataforma, um Estado que também não é solamente provedor, mas um Estado que conecta um ecossistema de startups, de inovação, de organizações civis, da academia também, de los expertos, para poder criar soluções que funcionarão melhor para toda a comunidade. A ideia de um experimento, um governo experimental constante, portanto, um governo inovador, um governo que experimenta bastante, como fazem todas as grandes empresas, as grandes companhias do mundo, los Big Techs, por exemplo, que fazem muitos experimentos, muitos pilotos, muitos testeos. Por isso que avançam rápido e o governo não se pode testar, não se pode experimentar, não. Pelo contrário, necessitamos experimentar para rapidamente ter as informações necessárias e avançar em construir políticas novas. E claro, repensar esse Estado, será que, por exemplo, dentro de uma organização pública hace sentido tener, por ejemplo, el departamento de comunicación, el departamento de información, el departamento de tecnología, el departamento de negocio separado? No hace más sentido ese tipo de formato antiguo del siglo XX, de una organización estatal donde no se privilegia la multidisciplinariedad, la visión global, la visión del todo, la necesidad de solucionar problemas que son complejos y que por eso precisamos repensar también la forma como organizamos el Estado. Esas son algunas tendencias de innovación. Aquí un ejemplo para entrarmos un poco también en casos concretos de la Ciudad de México. En México, un país que experimenta, que hace muchas innovaciones. Así como Brasil, mi país, y otros países también de la región, nosotros latinos de manera general, europeos, gustamos mucho de testar, de experimentar, de innovar. Y aquí una experiencia muy interesante en la Ciudad de México que necesitaba hacer ahí un mapeo de las líneas de autobús de la Ciudad de México y había como 14,000 líneas y lo que sé que la Secretaría de Transporte Municipal no tenía todas las informaciones con acuidad sobre esas líneas, cómo funcionaba y etc. Y crearon un sistema muy inteligente y poco costoso, relativamente muy barato, que es la idea de una aplicación que foi então disponível para os cidadãos, que os cidadãos por si solo poderiam então mapear seus trayectos, seus caminhos, sempre que entravam e saliam de um autobús. Com isso, rapidamente, em poucas semanas, com a ajuda da inteligência coletiva dos próprios cidadãos, a cidade de México, las autoridades municipales tuvieron ahí esa información calificada rápidamente, que si fuésemos para un sistema ahí tradicional de contratación de una grande empresa o se poner ahí centenas de funcionarios para hacer ese mapeo, demoraría ahí meses, años y sería carísimo, mucho más caro. Entonces, ahí un ejemplo de cómo utilizar la inteligencia colectiva juntamente con la idea de Smart City, de ciudad inteligente. Aquí un otro experimento, una otra idea, una otra innovación muy interesante en Finlandia. En ese país, el gobierno central del país federal se creó una plataforma colaborativa de innovación. Y ahí cualquier funcionario podría, por ejemplo, presentar una idea. Aquí interesantísimo el sistema de incentivo para que cualquier funcionario
independientemente de su jefía, independientemente del sistema jerárquico que nosotros conocemos, que limita, que impede, que dificulta muchas veces una visión bottom-up, una visión de bajo para la creación de la innovación. Nosotros sabemos que muchas de nuestras mejores ideas son hechas por nosotros mismos, no por gestores públicos que están en posición muy alta en nivel estratégico. Entonces la idea aquí es cultivar una cultura de experimentación dentro del servicio público. Entonces cualquier funcionario puede presentar una idea o un desafío, sugerir, portanto, una solución para ese desafío, solicitar un mínimo de recursos para poder hacer un experimento. Entonces, con ese recurso del gobierno central, se puede hacer ese experimento y, por fin, se comparte solamente las lecciones aprendidas, las ideas principales, los resultados positivos y negativos. Con eso, hay ahí un pool, un repositorio de experimentos hechos por diversos funcionarios y el primer ministro, el gabinete, la oficina del primer ministro está siempre ahí mirando, estudiando muy bien los proyectos y temporariamente, a cada 6 meses o un año, selecciona, elige algunos proyectos para sí, algunos experimentos que le parecieron muy interesantes, estratégicos, para ahí sí tener un tratamiento de gobierno con un proyecto mayor, con una visión corporativa y así, por tanto, pensar en una implementación más orgánica y generalizada dentro del gobierno, a partir de todo un ecosistema de experimentación. Entonces, también una idea muy inteligente, de esos casos de gobierno experimental. Y aquí, una de nuestras preferidas, que está ahí, un gran trend, de utilizar la inteligencia artificial como parte de un proceso de ganar más eficiencia dentro de la máquina pública. Aquí un ejemplo de Brasil, hay una empresa pública de manejo de energía, las redes de transmisión de energía que se llama Furnas aquí en Brasil. Están haciendo ahora un proyecto de poner sensores dentro de equipamientos, de peças que son muy ahí sensibles dentro del sistema de transmisión, enviando información para una central de inteligencia en la empresa pública para saber si la calidad de los equipamientos, la calidad de todas las piezas que muchas veces no se pueden romper, que no se puede romper un ciclo de funcionamiento, que sea un costo muy grande y puede crear grandes tragedias. Entonces, por eso un sistema más inteligente, un termómetro que está siempre ali enviando datos fundamentales de gestión que serán entonces siempre muy estratégicos. Aquí la combinación de Internet de las cosas con Big Data e inteligencia artificial. Entonces una combinación. Aquí una otra idea también en Brasil del Ministerio de Trabajo de Brasil, que es una política de empleo que utiliza inteligencia artificial para que el trabajador esté mejor ubicado en el mercado de trabajo. Y básicamente identifica el conjunto en grupo de trabajadores en una situación más precaria, no solamente de desempleo, pero de potencial desempleo. Entonces, a partir también de una identificación de demandas de mercado, entonces ese algoritmo, ese software que están haciendo y testando, hace un tipo de trabajo de conocer las bases de las habilidades de los empleados de área privada, de manera general, de las empresas y tal, las necesidades de mercado, las bases de datos que envían información sobre las necesidades de mercado y para eso el ministro de Trabajo
pasa a tener una serie de informaciones estratégicas para una política, por tanto, de se criar ahí cursos, programas de entrenamiento y de nuevas habilidades para preparación de esa fuerza de trabajo para los empleos más queridos, más buscados por el mercado. También otro instrumento muy interesante, como la inteligencia artificial utiliza, puede ser una herramienta muy práctica. Aquí ese libro, una referencia muy interesante, y usted podrá, claro, dentro de las referencias que estoy enviando, una serie de artículos, reportes que son muy importantes para mantener essa visão que é muito importante de entender a inovação que está se passando no mundo, não somente a inovação de maneira geral, mas também dentro da área pública. Existem uma série de conteúdos aí que rapidamente o colega aí, funcionário, poderá então absorver esses conteúdos e gastar uma parte desse tempo trabalhando sua cabeça, se inspirando e conhecendo oportunidades de inovar. Uma das ideias é uma fonte muito importante do professor Tom Maloney, que é o diretor do Centro de Inteligência Coletiva, onde estou como investigador associado remotamente, que defende muito bem a ideia de la união entre inteligência coletiva e inteligência artificial. Que isso, então, a combinação das duas é muito explosiva, com muitas aplicações, e nós vimos aí pouco dessas experiências. E hasta aqui, amigos, hablamos sobre esse primeiro passo de abrir nossa cabeça, nossa visão, e nos inspirarmos em oportunidades de inovação. O segundo passo é sobre as ferramentas, que não vou enfocar aqui, porque há cursos muito buenos aqui neste MOOC que vão enfocar nisso. Mas aqui me cabe agora falar rapidamente sobre essas habilidades, esse terceiro passo, entender e fazer trabalho de autopercepção ou contratar profissional, coach, especialista em educação para fazer evaluações sobre as suas habilidades, tendo em vista que agora nós não podemos ser solamente especialistas, solamente técnicos. Claro, se você foi contratado para ser assessor da área de saúde, de Ministério de Saúde, de uma Secretaria de Saúde, ou de hospital público, muito bem. Claro que é importante, portanto, estar aqui, desenvolver sempre, se aprofundizar nessa técnica, em sua especialidade. Pero hoje em dia não se pode solamente quedar-se por aqui. Há que separar uma parte de seu tempo também para desenvolver as habilidades socioemocionais, como liderazgo, capacidade de trabalhar em rede, colaboração, exercício de empatia, comunicação não violenta, são habilidades, então, que trabalham internamente, como a inteligência emocional, e outras habilidades que também se trabalham socialmente, que hoje são fundamentais para sermos aí funcionários inovadores. Então, são habilidades que normalmente não são evaluadas em nenhuma ou quase nenhuma contratação para a área pública, mas nós, uma vez dentro, necessitamos trabalhar isso cada vez mais com terapias, com trabalhos em grupo, com meditação. Algumas organizações, por exemplo, adoptam a meditação como prática cotidiana de suas organizações, para seus funcionários. Uma vez que isso é importante para acalmar a ansiedade, para focar no presente e outros benefícios também. São partes fundamentais que nós
tenemos que nos dedicar também. E aqui me gostaria de falar um pouco mais sobre as competências, as habilidades digitais. Aqui um estudo de OCDE que mira em 6 habilidades essenciais para o funcionário público do século XXI. A primeira, iteração. A ideia de que o funcionário, como estava dizendo no começo de minha classe, que nós precisamos começar um projeto e criar rapidamente algum tipo de interação, algum tipo de prática, de entrega, de resultado, que de alguma forma podemos receber feedbacks, receber respostas, receber algum tipo de retorno de las personas que serão alvo desse projeto. Seja os cidadãos, se tem um projeto para os cidadãos diretamente, seja algum setor interno ou um público interno. Então, por exemplo, os equipos de tecnologia normalmente han de entregar algo para um equipo de negócios. Então, preciso conhecer muito bem os problemas desse equipo de negócio e criar um tipo de interação desde o começo. Então, o funcionário público futuro, segundo este guia de OCDE, precisa trabalhar a interação, está sempre ali, cercana à realidade. Alfabetização de dados também. Nós hoje precisamos muito trabalhar a ideia de que precisamos entender como organizar dados, para que servem os dados, como entender os dados, evaluar dados, utilizar dados para a tomada de decisão. Então, trabalhar a fundo o manejo de dados é algo fundamental. Foco no cidadão. Nós, muitas vezes, como funcionários públicos, nos olvidamos de los cidadãos, porque sempre, diretamente ou indiretamente, havemos sempre de alcançar os cidadãos, entregar algo a los cidadãos. Então, um governo, um funcionário público inovador precisa sempre pensar no cidadão como ponto de partida, como ponto de chegada. A curiosidade também é muito importante. A curiosidade que se pode, juntamente com a insurgência, são coisas que estão relacionadas uma vez que tu tienes aí uma curiosidade, por que esse processo, esse procedimento está sendo feito assim? Não faz mais sentido, vamos questionar esse procedimento. Então, a rebeldia é algo que é muito bem evaluada hoje como uma habilidade do funcionário inovador. E também storytelling, que é uma maneira sempre de melhorar a comunicação de los funcionários, que muitas vezes se escondem sob um linguagem técnico que por demais não comunica muito bem para os cidadãos e para outros setores o que estão fazendo. Então, a comunicação sempre com uma visão humanizada de contar histórias é hoje também uma habilidade fundamental. Com isso, então, há muitas outras habilidades digitais que nós temos que desenvolver. Por exemplo, a experiência do usuário, user experience. Hoje, conhecer a fundo as técnicas, as metodologias para saber, por exemplo, quando um cidadão que está utilizando um serviço público, por exemplo, necessita sacar uma identidade digital, toda a sua dificuldade, toda a sua também alegria, tudo que está passando em sua cabeça em termos de sentimento, em termos também de experiência, utilizando, acedendo um certo serviço público. Conhecer a fundo, estudar por meio de um montão de técnicas, hoje também são habilidades que nós temos que desenvolver
como por ejemplo diseñador de diálogo, algo que un tipo de especialidad hoy para aquellos que precisam trabajar el diálogo típico de chatbots, por ejemplo, hay que se preparar los contenidos con un diseño específico y hay entonces una especialidad para se hacer eso. Entonces son las nuevas habilidades para un funcionário inovador. Então, as exigências do mundo atual, para sintetizar aqui, é que não basta ser um experto. Nós precisamos, então, variar mais, diversificar mais nossos conhecimentos e invertindo em la multidisciplinariedade. Isso é fundamental. E desenvolvendo sempre a capacidade para resolver problemas complexos, que na maioria das vezes os problemas da área pública são complexos, pero precisamos trabalhar nisso. Agora vamos sim para a parte talvez aí mais fundamental dessa classe. Então, amigas e amigos, uma vez que estamos aí conhecendo uma série de boas práticas de inovação, de tecnologias, vemos aí as diversas aplicações que estão se passando por aí, por el mundo, na área pública, e também conhecendo ferramentas e métodos de inovação, e também desenvolvendo diversas habilidades. Agora nós estamos listos para inovar, pero en la vida real, dentro de la área pública, dentro de la máquina pública, sabemos que não é fácil, não é convidativa para se fazer inovação. Por isso, devemos incorporar uma maneira muito pragmática de conhecer os melhores caminhos mais curtos para se fazer as coisas. E não cairmos em diria assim, decía que não podemos ir por os caminhos comunes de nos frustrarmos, de ponermos a culpa de que não conseguimos fazer porque por conta da política, por conta da burocracia, por conta de las leis que não permitem, etc. Não, há sempre formas de hacerlo. Vou aqui passar algumas lições de casos práticos que eu he incorporado a minha vida, sempre tentando saber lidar com a política e entender que a política é uma ferramenta, é um ativo para sua capacidade de empreender inovação dentro da máquina. Então, algo importante que nós devemos desenvolver é o senso de oportunidade. Explico melhor isso. Sempre que se vai pensar em algum projeto de inovação, alguma ideia de inovação, de se cambiar para ser algo melhor, devemos pensar que precisamos de um apoio político necessário. Eu não hago nada sem apoio político. De alguma forma, um apoio médio, grande político, porque eu sei que não vou lograr. Isso é fundamental. E para cativar, para conquistar um gestor político, ou alguém assim, ou um deputado, ou um secretário que está em uma posição alta política estratégica, é importante entender algumas coisas. Primeiramente, empatia. Precisa compreender sempre o que querem. O que quer esse secretário. Hoje, eu não entro em nenhuma reunião sem estudar e entender muito bem o que quer aquele que está perseguindo aquele político, aquele secretário, aquele jefe, o que seja. Muito importante por entender que de alguma forma tu tienes que entregar algo para ele. E claro, estou dizendo aqui, sempre trabalhando com a ideia da melhor integridade, transparência, etc.
Y nosotros tenemos que aprender a trabajar con cualquier tipo de político, desde que dentro de los principios que usted puede trabajar, que son siempre, claro, la integridad, la transparencia, la ética. Y siempre hay oportunidades dentro de ese campo de hacer cosas con políticos, porque de forma general políticos quieren, sí, siempre más visibilidad, porque ellos necesitan para sus elecciones, para para sus proyectos, por una cuestión de ambición. Entonces, siempre es importante defender que su proyecto, su idea también dará alguna oportunidad de visibilidad, pero claro, dentro de la visibilidad institucional que estamos hablando aquí. Por tanto, é importantíssimo trabalhar com a ideia de ventana de oportunidade. Há um pensador que a mim me gosta bastante, britânico, que se chama John Kingdon. E Kingdon sempre habla que quando há um problema que está maduro e há uma solução já possível para se atender esse problema, para se solucionar esse problema, e há um clima político, então un problema maduro, una solución madura y un clima político, un contexto político que está maduro, que está en punto cierto para se resolver ese problema. Entonces se abre una ventana de oportunidad para que un emprendedor, usted, como yo lo hizo algunas veces en mi vida, aprovechando las oportunidades, las ventanas de oportunidad para entonces crear los proyectos. Una vez que, por eso una recomendación muy pragmática que yo siempre hago para mis alumnos es que estés siempre semeando, poniendo las semillas. Y una vez que está maduro, que llegue el momento del problema está maduro y hay una oportunidad política que ahí sí se puede entonces ir adelante con ese proyecto. Y tú serás muchas veces lembrado como una persona que ya estaba planteando essa ideia. Isso passou comigo, por exemplo, quando nosotros criamos aqui o LabHack, o laboratório de inovação pública da Câmara de Deputados de Brasil, que foi o primeiro laboratório público, totalmente público, dentro de uma instituição pública no Brasil, em 2013, que nós criamos com um nome provocativo, a partir de um hackathon, de uma maratona, um maratón hacker, que nós hicimos dentro da Câmara de Brasil. E eu antes, em 2011, 12, sempre defendia esse tipo de atividade, lo que não era muito comum, fazer maratons hackers dentro de instituições públicas em 2011, 12 em Brasil. Pero em 2013 tuvimos aí um movimento muito grande na calle, a gente questionando o governo, foi um movimento conhecido como Movimento de Junho 2013, que foram muito fortes. Então, os deputados, o presidente da Câmara na época, queria fazer algo diferente, e meu jefe ha lembrado, portanto, de essa ideia de fazer um maratón, e o presidente le gostou bastante dessa ideia, e meu jefe então me invitou para coordenar essa maratón hacker, que depois do maratón se criamos a ideia de criar, de fazer um espaço permanente ali dentro da Câmara para manter essa ideia de colaboração entre parlamentares, sociedade civil e funcionários. Isso, então, rapidamente foi que se passou, e a criação do laboratório hacker, que foi um dos fundadores e diretor por 4 anos. E foi exatamente assim, um senso de oportunidade, se planteando as semilhas por aqui, por ali, e uma vez que chega o momento maduro, por exemplo, o movimento das calles, a gente queria mais interação com o parlamento, então aproveitamos aquela oportunidade para fazer o projeto. Então, nós temos que sempre estar aí mirando as oportunidades e desenvolvendo o senso de oportunidade. Um outro sobre a burocracia, muitas vezes, hablamos da política, mas vamos falar agora rapidamente
de la burocracia. Es siempre muy común cuando nosotros tenemos una idea interesante que precisamos ahí tal vez conseguir una reunión con gestores normalmente el director de tecnología, director de la área de información, lo que sea. Si nosotros estamos yendo más o menos bien en nuestra carrera, en algún momento, o en varios momentos, nosotros vamos a estar en algunas reuniones con personas estratégicas para defender nuestra idea o para defender una idea dentro de outras ideias ali que estão sendo discutidas. E para isso ser efetivo, para funcionar bem, para sair de ali com algum tipo de aprovação, há algumas ideias que são muito importantes para desenvolver, que confesso que demorei aí muito tempo para aprender. A ideia principal, claro, primeiro, empatia de novo. Precisamos conhecer as pessoas que vão estar aí naquela reunião, os gestores. Por exemplo, é muito comum estar ali o diretor de tecnologia. Muitas das inovações que nós trabalhamos sempre passa por tecnologia e é muito comum esse problema que precisamos então fazer um tipo de pedido de solicitação para o diretor de tecnologia. E também há normalmente um responsável por la parte jurídica, por contratação, que sempre... Os dois são sempre muito conservadores, porque para ele de la tecnologia, su pedido significa mais trabalho. E por princípio, os gestores públicos não querem mais trabalho. E devemos saber que isso é fundamental, entender esse tipo de anseio, porque os gestores públicos, de maneira geral, não vão a ganhar mais com mais trabalho, não. Então, não necessariamente, ou principalmente não querem ter mais trabalho. Então, esse é um exemplo desse trabalho que nós temos que fazer sempre, de entrar numa reunião e entender o que as pessoas querem, de desenvolver a empatia, para que não planteamos aí semillas e ideias que não vão conseguir lograr nenhum tipo de êxito. Outra ideia que é muito importante, articular apoio político antes, não entrar com uma ideia que não se antes não se foi costurada, que não se foi conversada e que não foi negociada e há algum tipo de apoio com alguém que também hará parte nessa reunião, porque se chega solo ou sola e vai defender uma ideia que vai criar mais trabalho para que vai pôr em risco alguns, será muito difícil de ser aprovada. Então, há que trabalhar com esse apoio político, pelo menos parcial. E sempre uma estratégia que eu uso muito bem é de, então, plantear uma ideia de inovação muito grande e tal, cambio de paradigma, etc. E as pessoas em essa reunião, claro, vão se quedar muito assustadas com isso, por isso significará mais trabalho, significará risco 1, risco 2, risco 3, e também a pessoa pensa sempre que será uma oportunidade para se obter aí resultado positivo, que você será então ganhará mais poder e que por eles isso não é uma boa ideia, por uma questão de competência, de vanidade, etc. Então, todo isso passa na cabeça das pessoas. Então, por isso, como estratégia importante, falar que hará um trabalho com grande impacto, pero depois de la gestão de risco, de los problemas que serão puestos naturalmente dentro dessa reunião, que é uma forma de ir minando sua vontade, é sempre, al final, entonces, solicitar, vamos hacer, portanto, por favor, me apoyo a hacer un piloto, algo pequeño, algo que será inofensivo, un testeo muy sencillo.
de forma general, as pessoas não se não se podrão contra, não serão contra um piloto, um experimento. Então, é sempre utilizar essa estratégia de poner algo mais forte, mais grande, depois sacar e estimular aí, oferecer, então, um piloto, um experimento, e com esse apoio político, com esse patrocínio político, e com algum tipo de apoio parcial, e sempre minando a ideia de trazer mais trabalho para os outros. Então, uma grande chance de uma grande oportunidade de realmente conseguir sair desse tipo de reunião com um apoio suficiente para ser um experimento. Uma vez que há aí um experimento, que se pode ser um ou dois ou três experimentos, alguns resultados positivos sempre se poderá destacar nesses pilotos. Por isso, com esses resultados positivos, conseguirá conquistar mais apoio. Su jefe se quedará muito feliz. Isso poderá ser usado como uma oportunidade de visibilidade para o apoiador político. Então, aí se empieza a crescer dentro de sua organização, manejando com habilidade uma inovação pública. Então, aqui foram algumas ideias. Me vou aqui dar um exemplo aqui mais concreto que tuve haciendo, desarrollando algunos 2 anos atrás, para que nosotros, vou compartilhar aqui um vídeo. Aqui uma experiência que nós hicimos dentro do laboratório Hacker da Câmara de Deputados. Estava coordenando esse projeto e a ideia aqui era exatamente fazer um experimento sobre a aplicação de realidade aumentada, ampliada, dentro do pleno em uma sessão plenária da Câmara de Deputados. E isso se passou, claro, eu he passado por toda essa situação de reuniões, de riscos, de pessoas contra e tal, e eu hizo um experimento que seria, portanto, acordado com o presidente dentro de uma sessão plenária mais tranquila, num dia com questões mais tranquilas, e que aquilo não seria transmitido na internet, e que, portanto, todos deveriam, que todo seria controlado, sob a orientação do secretário-geral, que é a pessoa que estava ali encargada de manejo do pleno, que é sempre uma pessoa muito conservadora. Então, o que passou, que consegui uma câmera emprestada de um amigo, que hicimos essa experiência, que vou mostrar agora. E, basicamente, estamos aqui. E aqui pusimos, por exemplo, umas informações que são fictícias, solamente para dar a ideia de que podemos aportar dados sobre a presença, que os deputados se pode ver rapidamente se estão presentes ou não. E aqui está o presidente, aqui uma visão, portanto, 360 grados, que se pode ver todo o pleno. E aqui o presidente, claro, nomes fictícios, aqui o secretário-geral. Pero aqui, a ideia é dar ao cidadão uma visão imersiva do que está passando. Aqui estão os deputados, alguns assessores. E também, nós queríamos acá testear todo. Testear, por exemplo, evaluar como estão os deputados, que estão pensando isso, porque havia um medo de los gestores que isso seria muito invasivo para os deputados. E na verdade, vimos que os deputados, eles gostaram bastante, porque vimos em suas caras, e também hicimos algumas perguntas,
que consideraram uma nova oportunidade de mostrar seu trabalho, de fazer com que os cidadãos sintam ali que estão ali dentro da caja de tomada de toma de decisões e que, portanto, aqui entramos na área que nadie tem acesso, que é a área do cafecito de los deputados. Hay aqui também uma parte de los deputados que isso não é acessível para nadie, então é algo muito privativo, pero com a autorização do presidente podemos mostrar isso, e para os cidadãos uma experiência incrível de estar dentro, estar ali cercano a los deputados. Aqui, amigos, foi um caso concreto, onde eu com outros colegas funcionários hicimos um experimento com a autorização do presidente e quebramos e rompemos esse primeiro muro, esse primeiro obstáculo de resistência de todos, da parte de tecnologia, do secretário-geral, do próprio presidente, dos deputados, por meio de todo esse sistema que eu amplamente he hablado aqui nessa classe, de começar com um experimento inofensivo, controlado, e depois, o que hicimos depois disso? Editamos o vídeo e mostramos para o presidente e para o secretário-geral que a eles, e com um relatório sobre os pontos que evaluamos, as reações dos deputados e tal. E para eles foi muito positivo. Eles aprovaram bastante, todos se acalmaram. Então, muitos dos medos que pareciam insuperáveis se caíram por terra. Então, rapidamente, com alguns casos, com esse caso concreto especial, eu he passado aqui sobre as ideias e métodos que nós precisamos desenvolver, sempre pensando em invertir em conhecimento, em métodos, em ferramentas, desenvolver nossas habilidades, fazer uma visão pragmática, inside machine de como fazer as coisas, desenvolver o senso de oportunidade e fazer experimentos. Com esse trajeto todo, é um caminho seguro de sucesso, que assim se vamos avançando e desenvolvendo nossas habilidades de inovação. E por fim, para encerrar isso aqui, essa minha participação, tenho aqui uma frase que eu utilizo sempre como referência, que é a seguinte: não espere ter as condições ideais para inovar. Inova primeiro para melhorar tus condições. Então, não espere que tu tienes o grande apoio do presidente, do secretário, da área tecnológica para inovar. Não. Primeiro, hace pequenos experimentos, pilotos, para melhorar suas condições, porque assim se queda muito mais convincente e se ponga por terra los medos que são muito comuns nesse tipo de visão da burocracia. Me quedo por aqui, espero que haya sido útil essa classe. Nos vemos em breve nessa oportunidade em vivo que nós teremos, que eu terei uma grande felicidade de contestar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, suas críticas, e conhecemos um pouquinho mais em vivo. Hasta luego.